Paz do Senhor, amada igreja, amém? Salmos, o de número 139. Vamos lá para mais uma semana pensando sobre esse salmo. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Pode sentar, por favor. Os atributos do nosso Deus, nós estamos falando sobre Ele. Uma rápida revisão. Vida. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Você escutou? Eu vivo porque Cristo vive em mim. Você vive porque Cristo vive em você. A gente, como diz o pessoal, fala sério, né, irmãos? Fala sério. Se nós não tivéssemos Jesus, a gente já, em muitos casos, teria tirado a própria vida. Porém, a Bíblia diz assim, que nós temos esperança, que nós somos atribulados, mas nós não somos desamparados. Então nós passamos por momentos difíceis, mas nós temos vida. E é tão interessante, né? Hoje eu estava criando uma lista de transmissão para amolar os irmãos. O dia de quarta-feira, né, dia de amolar os irmãos para lembrar do culto. Então eu estava criando a lista de transmissão e eu fui olhando no meu celular. E aí eu encontrei nome de pessoas que já se foram, amigos, colegas, assim, colega de trabalho. E eu olhei assim, tá salvo ainda lá. E eu fiquei olhando, observando aquilo, né? Não apaguei ainda. E aí vi as fotos e fiquei, a gente para um pouquinho para pensar, né? Não sei se você fez isso no seu celular já. Eu acho que seria uma boa para você e eu aprendermos a dar valor à vida. E aí até achei uma pessoa que há muitos anos não falava. E aí mandei uma mensagem. E a pessoa até chorou do outro lado. Falou, eu acredito que é uma resposta de Deus, porque faz tempo. E começou a falar, e eu fiquei pensando que o dom da vida
que Deus nos deu a possibilidade de respirar. E nós só temos vida, e vida com abundância, porque o Deus da abundância, Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de nós. Então, se por algum momento na sua cabeça passou alguma outra coisa, já desfaça isso em nome de Jesus. Porque nós temos um Deus vivo, e um Deus que está comigo, um Deus que está com cada um de nós. Bom, nós também vimos que Deus é Espírito, e por Ele ser Espírito, Ele não está contido, está em todos os lugares. Ele está nos momentos em que eu sou feliz, e nos momentos que eu não sou feliz. E não me venha dizer que vida cristã é felicidade para sempre, no sentido de felicidade segundo o mundo. Claro que não. A felicidade que nós temos é uma felicidade que não está condicionada a nada daqui. A nossa felicidade está em Jesus. Se alguém perguntar para você qual é o nome da sua felicidade, a sua felicidade é Jesus. Irmão, nós ficamos arrumando tanta coisa, tanto problema, e nós nos esquecemos de coisas tão simples. Que Deus tem personalidade, Ele é uma pessoa, e portanto Ele tem vontade, Ele tem razão, emoção, Ele tem intelecto, Ele é sensível, Ele tem sensibilidade, mas não é uma sensibilidade como a nossa. Deus vê de longe e Deus vê de perto. Ele percebe. Os seus olhos, segundo está escrito em Apocalipse, e aqui nós não estamos fazendo distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente por uma questão de ficar mais amplo, né, ampla a nossa discussão, mas Apocalipse diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Então Deus vê tudo, Ele vê. E isso é aliviador, viu? Sabe por quê? Porque Deus vê o meu sofrimento, Deus vê o seu sofrimento. E não é igual alguém falou assim, geralmente você pergunta para a pessoa assim, tá tudo bem? Você espera que a pessoa vai responder que tá tudo bem. E o homem fez um teste, e ele disse, vou fazer um teste para ver se funciona. Cada um perguntar para mim se está tudo bem, eu vou falar, fulano de tal morreu, só para ver como que vai dar. A maioria passou batido. Quer dizer, as pessoas perguntam se está tudo bem, mas na verdade elas não estão muito assim se está tudo bem mesmo. Mas Deus não, Deus Ele vê, e Ele vê se está bem e se não está bem. Ele vê se eu estou em condições ou se eu não estou em condições, porque Ele é um Deus que é sensível às nossas dores. Ah, se a gente conhecesse mais a Deus. Ele é um Deus uno, Ele é um Deus Pai, Ele é o Deus Filho, e Ele é o Deus Espírito Santo. Significa que eu tenho saudade de casa, eu tenho saudade do céu, eu tenho vontade de ir para lá sem nunca ter ido. Deus não me deu, eu nunca tive uma visão do céu. Talvez alguém aqui já tenha tido, mas eu não tive visão do céu, nem sei, eu não sei além do que a Bíblia diz que é, o como é. Mas a gente fecha o olho assim, né? Nós imaginamos e nós temos vontade de ir para lá. Não? Tá. Nós temos o desejo de ir embora. Nós sabemos que nós não somos daqui. Há algo que impulsiona ou que pulsa dentro de cada um de nós, que mostra que nós não pertencemos a esse lugar aqui. Isso aqui não é a nossa casa. E aí, por que nós temos essa percepção? Nós temos essa percepção porque o Espírito Santo, que é Deus, habita em mim e habita em você. É por isso que, olha, escuta aqui, ó, você só tem forças que na verdade não te pertence. Essa força vem de Deus. É por isso que você suporta tanta coisa. E é por isso que nós suportamos tanta coisa. Porque a nossa força não vem do braço. Há alguém que diz que o texto de Jeremias, maldito o homem que confia no homem, né? É o homem que confia em si mesmo.
é o homem que confia na força do seu braço. Não. O Deus Espírito Santo que habita em mim me torna uma pessoa que tem vontade de estar sempre com Deus. E por isso que Efésios diz que nós não devemos, Efésios 4:30, se puder abrir Efésios 4:30, que nós não devemos, ele diz para nós não fazermos algo com o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você já entristeceu isso? Não precisa responder não. Mas talvez você está aí no seu celular aí agora que não está nem aí para mim. Você já entristeceu o Espírito Santo de Deus? E bateu aquele negócio no seu coração assim, você falou assim, ó, o que eu fiz? Para que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Alguns crentes até juram, né? Eu juro, tem irmão que jura, viu? A Bíblia diz que não deve jurar, porque a gente não pode nem embranquecer nada, não podemos acrescentar um côvado da nossa estatura, enfim, não podemos jurar. Porque nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés. Ou seja, não podemos jurar por nada. Alguém jura e fala assim, ó, eu juro que eu não vou fazer mais isso. Porque isso entristece a Deus. De repente você se pega fazendo e você entristece o Espírito Santo de Deus. E automaticamente o Espírito Santo, ele te convence, ele me move. Celso, se arrepende. Volta. É essa unidade de Deus que me faz querer Deus. Nós não queremos enrolar uma corda no nosso pescoço, pular na frente de um ônibus. Não, nós queremos voltar para casa. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos estar com Cristo para sempre. Nós queremos voltar para a nossa casa, porque o Espírito que está em mim, que é Deus, ele disse que ele é um selo. Nós estamos selados para o dia da redenção. É certo que no dia da redenção, em que tudo será redimido, nós estaremos para sempre com Jesus. E aí, é por isso que o Espírito Santo sempre nos impulsiona. Coloca um hino. Hoje eu estava ouvindo uma menina novinha que canta, Maria Marçal, acho que deve ser, Deserto. E ela estava contando parte do testemunho dela, quando Deus deu esse hino para ela. Poxa, fiquei olhando uma menina, não sei quantos anos que ela tem, mas ela dizendo o testemunho, e que acho que os irmãos já devem ter ouvido, e uma menina cheia de Deus mesmo. Você fala, meu Deus, como que nós, você percebe que a menina tem Deus na vida dela, você percebe, que ela começa a cantar, e ela está num culto assim, uma criança, uma outra menininha, abre a boca a chorar, e começa a chorar, e ela vai, pega na mão da menininha, e põe o microfone na mão da menininha, ela contando o testemunho desse hino, ela dizendo que estava passando por uma situação difícil em casa, a geladeira vazia, só com água, e ela tinha uma live para fazer naquele dia, e aí, como é que eu vou fazer live com minha casa desse jeito? E de repente uma colega dela entrou na live, aí já fez um pix para ela, o outro fez um pix, daqui a pouco ela falou assim, que conseguiu fazer a compra que ela precisava. Quer dizer, é Deus. Deus nos impulsiona. Eu ouvi uma pessoa assim naqueles comentários, né? Alguém comentando e dizendo assim, olha, a pessoa dizendo que era macumbeira. E o centro de macumba que ela frequentava ficou longe da casa dela. E ela tinha uma filha pequenininha que tinha um problema na perna, grave. E mais perto da casa dela tinha o quê? Igreja. Aí ela entrou na igreja. Quando ela entrou na igreja, Jesus curou a filha dela. Vocês acreditam que Jesus cura? Jesus curou a filha dela. E o que aconteceu com ela? Ela se rendeu aos pés de Jesus. Ela falou assim, agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo.
Quem faz isso? Esse espírito que eu não valorizo às vezes, que habita dentro de mim, e que é o motivo pelo qual eu sou feliz. Eu sou feliz porque o Espírito que é único, Pai, Filho e Espírito Santo, habita em mim. Também vemos que Ele é autoexistente. Deus não precisou, Ele sim disse, haja luz e houve luz, haja água, haja e houve. Mas Ele não precisou olhar para Ele, haja Deus, não. Ele é autoexistente. Não o compreendemos. Não adianta vir me perguntar, mas como assim, autoexistente? Ele é autoexistente, ponto. Ele é soberano. Deus é infinito e perfeito. Deus não erra. Ele é infinito e Ele é perfeito. Nós fomos feitos para a eternidade também. E é o próximo atributo, né? Dentro da infinidade, da perfeição, nós temos a eternidade, a imensidão e a onipresença. A eternidade é que Deus preenche o tempo. A imensidão é que Deus é majestoso. Irmão, imagina como deve ser Deus. Você já parou para pensar? Como deve ser o céu onde Deus está, assentado num alto e sublime trono. Quando Isaías tem a visão, lá no capítulo de número 6, a Bíblia diz que ele vê anjos voando próximo de Deus, com 6 asas. Aqueles anjos, eles voavam, eles diziam, o quê? Santo. Uma vez? Não, ele dizia de novo, santo. E depois, santo é o Senhor dos exércitos. É o tempo todo, aqueles anjos voando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você imagina isso, irmãos? É para lá que nós vamos. Imagina, a Bíblia diz que o seu séquito é o resplendor de um rei. Porque há toda uma formalidade para um rei. Lembra da rainha Esther? Como que foi a formalidade para ela chegar diante do rei? Que é aquilo? Se ele estendesse o cetro, tá bom, ó, não, mas se ele ficasse na dele. Imagina como que é a majestade de um rei comum, um rei, um monarca, um homem importante dessa terra. Agora você imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que a Bíblia diz que 24 anciãos jogam as suas coroas e diz assim, santo, santo, Ele é santo, 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 santo. Aí a gente imagina, eu fico imaginando, nós pensando nessa imensidão, na grandiosidade, na majestade de Deus, nós adentrando nesse lugar, e vendo esse Deus, face a face, e a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, assim nós o veremos, face a face. Hoje, eu não vi Jesus hoje, você também provavelmente não, mas uma coisa é certa, nós sentimos a presença dEle, e é maravilhoso quando a gente sente a presença dEle. Pode ser um marmanjo, como diz o antigo, pode ser o homem maior, o fortão, mas diante da presença de Deus se dobra, porque Deus, o homem pode ser grande, mas Deus é imenso. Deus é imenso, e a sua onipresença. E terminamos a semana passada falando da imutabilidade de Deus. A imutabilidade, e interessante isso aqui, irmãos, que a base para a imutabilidade de Deus é a sua simplicidade. Nós temos a impressão que Deus é complicado, mas Deus não é complicado. Sabe quem é complicado? Nós somos complicados. Nós complicamos. Nós somos igual criança que complica, que dá a volta. Não sei se aconteceu isso já com você. Já às vezes em casa, como tem
bastante gente, né? Nós somos uma família grande, né? Então às vezes a gente vai passar, aí se já aconteceu com você, se você vem os dois de frente assim, e fica de cá, aí em vez do seu filho passar por aqui, que ele está indo na mão dele, não está indo nessa mão, teoricamente vai para cá, mas daí ele passa por aqui, você fala assim, ué, mãe, por que você passou por cá? Sua mão é essa. Teoricamente você iria passar por aqui, ou quando acontece de ficar assim, ó, já viu? Vai para cá, vai para cá, vai para cá, para onde você vai? Decide. Nós complicamos, Deus descomplica, Deus simplifica. Como que Deus vai me tirar dessa situação? De repente você acorda, a situação já não existe mais. E às vezes Deus nos tira da situação de um jeito que você agradece e você fala assim, ó, eu vou dar um exemplo assim, falar de mim, né? Você se lembrou quando eu não era uma pessoa aposentada. E aí, no finalzinho da minha carreira, eu estava ansioso. O que tirou a minha ansiedade foi cristal no rim. Olha que beleza, irmãos. Eu agradeci a Deus, porque com cristal no rim eu não podia trabalhar. E aí acabou a ansiedade. Eu não posso mais. Estou com cristal, estou com dor, tomo Tramal. Aí tá suave. Tramal, gostoso. Passei na UPA um dia, mas irmão, foi a melhor. Não estou falando que não estou falando que você pedir isso. Eu não pedi, mas apareceu. Aí eu fiquei pensando assim, Deus poderia fazer de uma outra forma, mas Deus, pela sua permissão, deixou que isso acontecesse. E eu sou grato a Ele por isso. E às vezes você complica. Eu complico. E a base para a imutabilidade de Deus é a sua simplicidade, a sua eternidade, a sua autoexistência e a sua imensidão. E terminei a semana passada assim, ó. Imutabilidade não significa imobilidade. Deus não está parado. Deus não é um ser estático, como esse púlpito parado e vendo o meu sofrimento. Deus está comigo no meu sofrimento. Se amanhã, a frase que nós falamos, se amanhã eu acordar, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Deus. É essa a sua esperança? Que você está com Deus e que você vai morar com Ele e para sempre, segundo a Bíblia diz, não haverá fim. Não haverá fim. A imutabilidade de Deus em sua natureza hoje. Deus é perfeito em sua natureza. Por isso Deus não muda, nem para melhor e nem para pior. Você escutou? Olha aqui, ó, não perde isso aqui, ó. Porque se tem uma coisa que o diabo quer fazer, ele gosta de distorcer a palavra. A única maneira dele fazer a gente descrer em Deus ou ficar duvidando de Deus é distorcer a palavra. Só que Deus, Ele se manifesta em Jesus no dia do batismo e Ele fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando o diabo aparece para Jesus e coloca em xeque toda a paternidade de Deus, porque ali está falando sobre a provisão de Deus, a adoração a Deus e o poder de Deus, não é? Na tentação. O que vem na mente de Jesus? Eu tenho um pai que me ama. Porque eu ouvi ele dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer nele. O diabo, ele não consegue distorcer quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Então olha aqui, ó, Deus é perfeito em sua natureza, por isso ele não muda, nem para melhor e nem para pior. Abra aí, por favor, Malaquias 3:16. Malaquias 3:16.
Desculpa, é o 6. Versículo 6. Eu sei porque curtinho. Porque eu, o Senhor... Tem uma irmã que cantava, eu não mudo, não tem? Antigamente ela ficava, eu não mudo. Mas antigamente, vamos lembrar do círculo de oração, que estava muito sino. Porque eu, o Senhor, não mudo. Já é para descansar. Porque Deus não vai bater a porta na minha cara. Você escutou? Deus não vai bater a porta na minha cara. Antigamente, eu não sei se os irmãos têm, eu não sei se essa geração Z, ela sabe que bater a porta na cara dos outros é falta de educação. Ou então dar as costas quando você está falando. Os mais antigos sabem que a mãe não admitia dar as costas quando ela estava falando. Admitia? Dá as costas para ela para você ver. Agora o pessoal dá as costas, bate a porta. Você está falando, é perigoso bater a porta ou dar as costas, mas olha, Deus não dá as costas e Ele não bate a porta na nossa cara. Ô Deus, Senhor, Deus está aqui, né? Eu preciso falar com o Senhor hoje. E de repente Ele olha e fala assim, Celso, hoje eu não estou de bom humor, então eu não estou a fim de falar com você. Deus não faz isso, sabe por quê? Porque Ele continua sendo exatamente como Ele é Deus. Eu chego, eu me arrependo, eu adoro, e Ele me ouve. Como diz o hino, Ele me ouve, o dono disso tudo, o dono desse mundo, o dono de todas as coisas, me ouve. Porque o Senhor, Ele está dizendo isso para o profeta, através do profeta, eu não mudo, e mais ainda, nele não tem sombra de variação. O que é sombra de variação? Sombra de variação é quando você olha em alguém e você fala assim, ué, o fulano tá meio esquisito, não tá? Tá estranho hoje. Tá meio esquisito. Ou tá meio sombra de variação, meio mudado, parece que está meio estranho. Deus não tem sombra de variação. Deus, Ele aceita o nosso pedido de perdão. Olha que alívio isso aqui. O diabo, ele nos acusa. Deus, Ele aceita o nosso pedido de perdão. Porque nós estamos na era, vamos dizer assim, né, da graça, em que nós nos colocamos diante desse Deus que é imutável, e a maneira dele de lidar com as circunstâncias da nossa vida é sempre a melhor maneira. Às vezes Ele nos corrige, e se você foi ou está sendo de alguma forma ou corrigido por Deus, dê glórias a Ele, porque nós somos filhos. É mais ou menos aquele negócio que o filho fala pra gente, depois fala assim, ó, sei se você já pegou o seu filho, deu umas palmadas assim, falou, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Dá um negócio na cabeça dele e fala assim, mas como que me ama e me dá um tapa? Como que me ama e me dá uma chinelada? Como que me ama e me deixa aqui, sentado aqui, igual uma estátua, eu não posso sair da cadeira? Você põe o pé no chão que você vai ver o seu. Põe o pé no chão. Aí tem criança que, irmão, testa, né? Testa aí, parece que faz assim, ó. E vai. Você não dá um pio. E você fica escutando. Parece que ele quer dar um pio. Ou ela, né? Porque diz que menina é mais tranquila, mas de menina mais tranquila não é, né? Filho é filho. Às vezes Deus te coloca ali no banquinho do pensamento. E você fica ali. E aquilo é para o teu mal, e aquilo é para o meu mal. Quando você pega o chinelo e dá uma chinelada no teu filho, que está demais. E tem criança que parece que é assim, ó. Eu não tenho receio de falar, irmão, porque tem uma tal de lei da palmada, né? Mas eu acredito que mãe, acho que não liga muito para essas coisas, não. Tem criança que parece que está pedindo. É uma chinelada, é igual um diazepam. Deu a chinelada, dorme.
Aí, ó, tô dormindo. Aí, depois você olha, você fica até com dó, falando, por que eu fiz? Ah, mas da próxima vez você faz de novo. E aí Deus, Ele corrige, agora é chinelo, né? Mas antigamente era vara, fio de ferro, aquele fio de ferro que saía, enfim, Deus nos corrige, porque Ele não muda, e porque Ele não muda, Ele não muda nem para melhor, e nem para pior. Então Deus não pode estar de um jeito hoje, de um outro jeito amanhã. Não. Ele está lá. Se eu busco, segundo a palavra de Deus, diz que se eu buscá-lo de todo o meu coração, eu vou encontrá-lo. Porque Ele está lá. Ó, sério, se fosse para contar o pecado meu pecado, o teu pecado, a gente já teria sido jogado no inferno. Mas você está aqui, eu estou aqui, sabe por quê? Porque Ele não muda. Ele não muda. E aí você chegou e eu cheguei, e nós falamos assim, aquela cara de, não sei se você já viu cara de pidoncho, ou se você já fez, talvez você já fez. Eu já fiz, que uma vez eu fui num lugar e vi um negócio e a pessoa falou para mim, se você quer acho que ela olhou na minha cara que eu estava com vontade, porque eu assim, gosto um pouco de doce. E aí eu vi o doce, aí a pessoa pegou e falou assim, quer um? Pode pegar. Eu perguntei para a pessoa que estava perto de mim, por que será que falou isso? Por causa da sua cara? Estava na cara? Deus, às vezes nós chegamos com ele, próximo dele, ou para ele, com a cara de pedinte, de pidoncho, de pidão. E aí Deus olha, aquelas vezes que são pecados graves, se é que existe gravidade de pecado, porque todos ferem a Deus, o mais simples, que na minha mente é mais simples, mas Deus olhou pela sua natureza. Irmãos, olha, Deus não quer que ninguém se perca. Escuta aqui, ó. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, venham a ter o conhecimento da verdade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então quando Deus olha alguém se arrependendo, a sua natureza imutável, eu vou usar um termo aqui, mas talvez, acho que não, por ser um culto de ensino, eu não vou ter problema de alguém não entender, mas pela sua natureza, ele se vê numa situação de te perdoar, porque a natureza de Deus, se é que nós podemos falar em natureza de Deus, ela é boa. Deus não é ruim. Você já fez ruim? Não fala nada. Mas você já teve um ato de ruindade? Fala assim, rapaz, eu fiz na maldade. Mesmo um negócio que você escondeu assim, ficou escondido assim, a hora que passar aqui na porta, eu vou assustar. E eu pedi, se a pessoa dá um troço, e tem gente que é pouco escandaloso, né, irmão? Você dá o tempo todo dentro de casa, a pessoa olha para você, de repente você passa, como assim? Eu estou aqui o dia inteiro. Só que quando nós olhamos para Deus, nós olhamos um Deus que olha para mim e não quer que eu me perca, porque o que Deus pensa não é maldade. A imutabilidade de Deus em seus atributos, Deus é imutável em suas promessas. Abre aí 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo de número 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, são nele o quê? São nele? Sim, sim. E por ele para a glória de quem? Por nós. Agora, isso está condicionado a Deus?
Não, quem tem promessa de Deus não morre, morre. Por quê? Porque as promessas dele é sim para ele, mas eu, na minha condição deplorável, pecaminosa, eu enterro. Jesus disse da possibilidade de alguém enterrar uma promessa que Deus o deu, um talento. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui sem medo de errar. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da imutabilidade de Deus com relação às suas promessas. Muitas vezes, muitas pessoas enterram aquilo que faz de melhor para Deus, não é por causa de Deus, é por causa de outras pessoas. E no dia em que eu comparecer diante de Deus, não vai adiantar: Celso, por que você parou de pregar? Ah, porque eu não gostava do fulano, não gostava. Não tem desculpa, porque eu não faço para o fulano. Eu faço para Deus. Deus te deu isso que você tem, isso que você faz, e para Ele é sim. Ele disse sim. Ele falou para você: olha, por uma atitude dele, sim, eu te concedo esse privilégio de você me representar, de você ser um representante, um mensageiro. Eu te concedo. É um privilégio que foi concedido a você estar aqui, eu estar aqui pregando hoje, é um privilégio, é uma concessão. Se Deus falar assim: ó, chega, eu não quero mais, acabou. As promessas por parte dele são imutáveis. O problema na história sou eu. Quanto à misericórdia, a imutabilidade de Deus, quanto à misericórdia. Eu gosto desse Salmos 103 e o verso 17. Salmos 103, verso 17. Mas a misericórdia, alguém que diz que misericórdia, córdia, vocês sabem de onde é essa raiz, né? Córdia, cardia, coração, miseria, de miséria. Alguém disse que misericórdia é colocar um miserável dentro do coração. Então, Deus achou um miserável Celso e colocou dentro do seu coração. E a misericórdia dele, ela dura só hoje, que é dia 16 de novembro. Não, a misericórdia dele é de eternidade. A eternidade sobre aqueles que o temem. Quantos aqui temem a Deus? Nem escutou o que eu falei, né? Teme a Deus. E não é ter medo de Deus, é ter respeito por Ele. É saber assim, ó, Deus está me vendo. Nós não amamos, nós não tememos a Deus porque nós temos medo dele. Porque o medo é a ausência do amor. O perfeito amor lança fora o medo. Não sei se os irmãos estão acompanhando a linha de raciocínio. Quando eu tenho medo, é porque falta amor. Por isso que quando o nosso ente querido está internado, tem uma cadeira do lado, dura, que é difícil de ficar lá, não é? Mas só quem ficou lá sabe o que eu estou falando. E você ficar do lado do seu ente querido internado, e ele acordar, e você está ali, eu estou aqui. Aí o seu ente querido dorme de novo, porque ele está seguro no amor de alguém. Por que nós tememos a Deus? Eu tenho medo de Deus me matar. Se você tiver medo de Deus te matar e isso te manter na igreja, então fica assim mesmo. Pelo menos você fica quieto e não fica arrumando problema. Mas não é essa a ideia. A ideia de temer a Deus é porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele
nos amou primeiro. E esse temor, a Bíblia diz assim, aí esse texto mesmo, deixa ele, volta aquele texto, Ronan, por favor, fazendo um favor, que você colocou. Eu estava falando sobre ele. No amor não há temor, medo. Eu tô aqui. Eu vou ficar com você. Ó, escuta aqui, ó. Pessoas inseguras tem problema com amor. Tem problema em pessoas que têm. Será que eu fui aceito? Será que aceitaram o que eu falei? Será que me aceitaram? Será que vão me aceitar lá? É problema com amor. O dia que você descobrir que você é alvo do amor de Deus, você não vai precisar de aceitação de ninguém. Você não entendeu. O dia que você descobrir que você é o alvo do amor de Deus, você não vai precisar que ninguém te aceite. E portanto você não vai precisar sair procurando braços para se entregar para pessoas que vão te enganar. Porque o braço que tinha que abrir já foi aberto. E esse perfeito amor, ele lança fora esse medo. Porque o medo tem consigo a pena. Ai, Deus vai me matar, Deus vai acabar comigo. E o que teme não é aperfeiçoado, segundo o outro texto, no amor. Então se eu tenho medo de Deus, eu tenho medo, Deus vai pesar a mão sobre você. Claro que Deus pode fazer isso, mas a questão é que se Deus tivesse que pesar a mão sobre mim e você, Ele já teria te matado, porque você merecia estar morto e eu também. A questão é que o amor dele lançou fora o meu medo, e agora eu não tenho mais medo. Às vezes, bate aquele desespero, não bate? Principalmente quando chega a enfermidade, uma enfermidade que você o médico não deu o diagnóstico, ou a perda de um emprego, ou uma mudança de fase de vida, que a vida muda, nós mudamos, a nossa cabeça muda. Tem livros escritos sobre quem entra nos 40. É uma fase que muda tudo, porque teoricamente você entrou na fase dos 40, só falta 30 para você viver. Eu não estou desanimando ninguém, tá? Eu só estou falando a realidade da Bíblia. Só isso. Teoricamente você vai ter que começar a fazer a conta da subtração. Se até então era a adição, agora é a conta da subtração. Pega 70, tira 40, só falta 30. Pega 70, tira 41, falta 39. Pega 40, pega 70, tira 47, só falta 33. É 23? 23? 23? Então, é assim, ó. É assim que funciona. A vida, ela é assim. E aí, esse aperfeiçoamento no amor de Deus em mim, que lança fora esse temor, mostra a grandiosidade da sua misericórdia. Agora vamos ler um outro texto, que é Isaías 54:10, que fala a respeito do tamanho ou da misericórdia de Deus. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Você fala assim, mas pastor, essa palavra aí é para Israel. Ó, escuta aqui. Deus é um Deus de princípios. Alguns princípios de Deus que são usados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o princípio de Deus, da misericórdia, ela continua sendo a mesma. Continua sendo o mesmo. Então, pode tudo mudar. Pode esse mundo virar de pernas para o ar, como alguém disse. Mas a misericórdia de Deus não muda. Ó, escuta, ó, presta atenção aqui, ó. Você já entrou na igreja
com risinho. Você já entrou na igreja zombando. Você já entrou na igreja caçoando dos outros. Você já entrou na igreja prestando atenção na roupa dos outros. Você já entrou na igreja prestando atenção se o outro está louvando, se não está. Você já entrou na igreja com um monte de pecados, que se fosse para Deus olhar para mim e para você, Ele falaria assim, ó, sabe de uma... e pior, quem entra com esse sentimento sai pior do que entrou. É melhor, não vou falar que é melhor ficar em casa, porque senão eu não estaria ouvindo isso aqui se já consertando. Mas se fosse para Deus nos fulminar, já teria fulminado. Porque quantos pecados nós cometemos no meio do culto? No meio do culto. Isso, às vezes, está internalizado. Em alguns casos até fala. E olha para o outro e mostra. Olha lá. Se Deus olhasse e falasse assim, quem é você para julgar? A Bíblia diz para julgar o servo alheio, se ele está em pé ou cai. Quem é você para julgá-lo? E o pior, condená-lo, né? Agora, imagina os seus tropeços, né? Os seus atropelos. Bom, Deus é imutável nas suas promessas. Nas promessas dele sim. Em sua misericórdia, acabamos de ver. Em sua justiça. Ezequiel capítulo 8 e versículo de número 18. Ezequiel 8 e 18. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Deus é justo. Você se lembra que eu falei aqui que nós não podemos excluir amor ou a justiça, porque se eu excluo, ele deixa de ser Deus. Deus é tudo ao mesmo tempo. Significa que Deus, aqui nesse texto, ele rejeita uma nação. E quando ele rejeita uma nação, ele julga. Se alguém aqui está pensando que é coisa simples cair nas mãos do juízo, ou estar debaixo do juízo de Deus, é por isso que às vezes você vê pessoas, olha aqui, ó, pessoas cada dia mais fazendo assim, ó, indo para o buraco. A Bíblia diz que um abismo chama outro. A pessoa vai se afundando. E ela vai se afundando. E alguém olha e fala assim, tadinho, coitado, mas por que está acontecendo isso na vida dele? Deus nunca foi considerado. Eu acredito que a Bíblia aberta e esses textos que eu estou lendo é Deus falando comigo e falando com você. Nós somos indesculpáveis diante dele. Eu muito mais. Eu tenho medo, no sentido de temor, no sentido de temer a Deus, porque eu sei que a sua justiça, e a Bíblia diz que coisa horrenda é cair nas mãos de um Deus irado. Mas aí também nós podemos pensar que a imutabilidade de Deus em seus atributos, ela também está no seu amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas vamos ler um outro texto, Gênesis 18, 25 e 26. Eu estou partindo para o final. Gênesis 18, 25 e 26. Longe de ti que faças tal coisa. Olha, Deus dizendo para o patriarca, que mates o justo com o ímpio. Deus não vai matar o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Não vou comparar, não são iguais. No sentido de que um me aceita, o outro me rejeita. Posso parar aqui um pouco? Você acha justo? E vamos falar da justiça e do amor? Nós estamos aqui num número de não sei quantas pessoas. Cada um faz a sua avaliação, tá? Não quero avaliar por ninguém.
Uns estão aqui com o coração totalmente voltado para cá, e o meu desejo é que todos estejam com o coração voltado para a palavra. Mas pode ser que alguém aqui não estivesse. Você acha justo Deus te tratar igual está tratando o que está quebrantado diante dele? Porque se ele fizer isso, ele é injusto. Então você sairá pior se porventura você está nessa forma, ou agindo dessa forma, por sua responsabilidade, não de Deus. O amor de Deus está te chamando através dos versículos e dizendo tudo o que você tem que fazer. E aí você olha para Deus e fala assim: por que que na minha vida, ou por que a minha vida sempre é desse jeito e nada muda? Responsabilidade sua. Porque Deus não trata o justo e o ímpio da mesma forma. Aí você fala assim: pastor, mas o ímpio não está lá fora? Não. O ímpio pode estar lá fora, mas o ímpio pode estar aqui dentro. E o que é ímpio? É quem pratica o mal, pratica a impiedade. Aí ele fala assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? E o versículo 26. Então disse o Senhor: se em Sodoma eu achar, a gente não vai fazer toda a leitura, mas vocês vão ver que Abraão ele fica teimando com Deus. Se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Quer dizer, eu vou considerar, e aí eu trago esse princípio para a igreja, para dentro da igreja. Irmãos, muitos, escuta aqui, eu acredito que não tenha ninguém aqui arrogante, e que passe perto de algum irmão e não cumprimente. Mas pode ser que você esteja de pé pela oração dessa pessoa que você não olha nem na cara. E você se achando o máximo, ou eu me achando o máximo, eu vou sair por aqui por essa porta para não cumprimentar ninguém e não vou nem olhar na cara. E justamente a pessoa que eu não cumprimento é por causa dela, que está intercedendo pela minha vida, que eu ainda não me afundei, não me enfiei num buraco. É sério. Deus olha e não condena todo mundo, porque alguém está clamando por Ele, porque alguém está o buscando, porque Ele é amor. E eu encerro imutabilidade de Deus em seu conselho. Deus planejou os fatos conforme a sua vontade, e decretou que este plano seja concretizado. Nada poderá se opor à sua vontade. O próprio Deus jamais mudará de opinião. Eu me lembro, eu acho que vocês vão se lembrar. Teve um presidente que disse que ele faltava pouco para ele subir a rampa, e ele falou assim: só Deus para eu não subir aquela rampa. O que vocês acham que aconteceu? Subiu ou não subiu? Eu sei o nome dele, mas eu não vou falar. Ele não subiu. Ele não subiu. Ele foi internado pouco tempo antes da posse dele, e ele morreu. Você sabe por quê? Porque assim, Deus, eu nunca vi ninguém bater mais ou menos como se fosse eu estava fazendo um curso de trânsito e tem um rapaz novo, então nós somos mais ou menos da mesma idade, 40 e tantos, então aí só que tem um que sai totalmente fora do, é um ponto fora da curva, sabe? Gente que é um ponto fora da curva, faz cada pergunta, cada coisa. Ele olhou para o rapaz e falou assim: o que é jamanta? E o rapaz falou assim: jamanta? Jamanta é a Scania, aquele caminhão grande. O que é? Aí o rapaz teve que ir lá na internet procurar a imagem da jamanta para mostrar lá uma jamanta. Aquilo, isso aí que é jamanta? Eu não sabia que era jamanta. É assim, opor-se a Deus, ou tentar bater de frente com Deus, é como se a gente estivesse com um Fiat 147, tentando bater de frente com uma jamanta. O que você acha que vai dar? A jamanta sempre ganha. Ainda que ela seja eu estou falando jamanta, é coisa antiga, né? Talvez, não sei se alguém aqui nunca tenha ouvido falar sobre jamanta, mas é assim, nunca tente se opor a Deus, porque quem vai sair arrebentado, estrupiado vai ser você. Porque a vontade de Deus
ela sempre está acima da nossa. Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Nós paramos aqui, tem uns textos para fazer a leitura. Eu voltarei, se Deus me manter vivo, até o dia 23 de novembro. E você também. Amém? Se Deus quiser.